apóstolo Paulo afirma de forma categórica, logo ali no capítulo 14 da carta aos Romanos, que comer um simples pedaço de carne pode causar a destruição eterna de um irmão na fé. E, pensem no peso prático disso por um instante. É um peso absurdo, não é? Total, porque não estamos falando de ferir sentimentos. Não é sobre causar aquele leve incômodo social num jantar. O texto aponta para a ruína escatológica, a perdição final de alguém no juízo de Deus, e tudo isso por causa de um cardápio. É um choque teológico de proporções imensas. O que esse texto nos revela, de uma forma até meio brutal, é que a teologia correta, quando aplicada sem amor, se torna uma arma letal. Ter o domínio perfeito da doutrina não serve de absolutamente nada se a liberdade que essa doutrina proporciona for usada para esmagar a consciência de alguém. Alguém que ainda está ali, sabe, tateando o próprio caminho na fé. Exato. A verdade nua e crua, se não tiver compaixão, pode literalmente destruir a obra de Deus na vida de uma pessoa. E isso levanta uma questão gigantesca sobre como nós lidamos com as nossas próprias certezas. E essa é exatamente a missão da nossa análise minuciosa de hoje. Queremos entender como a dieta de alguém virou uma questão de vida ou morte espiritual nas igrejas do primeiro século e, claro, o que isso significa para nós hoje. E para decodificar esse texto, nós temos uma pilha de fontes fantásticas. Nós vamos cruzar as análises de 3 estudiosos de peso, o Thomas Schreiner, a Beverly Roberts Gaventa e o Douglas Moo. E o mais interessante é que cada um deles olha para esse texto com uma lente metodológica bem diferente. E essa diversidade de lentes é vital para a gente não simplificar o texto, sabe? Porque o capítulo 14 não está solto no espaço. Para entender a gravidade do que Paulo está dizendo, nós precisamos situar onde estamos na arquitetura da carta. O panorama geral de Romanos. Isso. Do capítulo 1 até o 11, Paulo estabeleceu o que a gente chama de o indicativo da graça. Ele passou páginas explicando o que Deus fez, a justificação, a libertação do poder do pecado, a propiciação. Deixa eu fazer uma pausa rápida só para definirmos isso para quem está acompanhando. A propiciação seria o sacrifício de Cristo que apaziguou a justiça divina e cobriu o pecado, certo? É a declaração da nossa nova realidade. Exatamente. O indicativo é a fundação. Mas a partir do capítulo 12 e culminando aqui nos capítulos 14 e 15, a gente entra no coração do imperativo. Como a comunidade deve viver à luz dessa fundação. É a prática. É a prática suada. Romanos 14 é a aplicação do que Paulo diz no capítulo 12 sobre sermos sacrifícios vivos. É o laboratório onde a lei do amor é testada na realidade nua e crua do convívio diário. E o laboratório, nesse caso, é a mesa de comunhão. A transição é da teoria teológica profunda, direto para a tensão de um jantar. O contexto aqui não é um debate acadêmico. Eu imagino que seja quase como aqueles jantares comunitários de hoje, onde alguém traz um prato vegano, sem glúten, e fica julgando em silêncio a pessoa que está devorando um prato de churrasco. Só que com riscos infinitamente maiores no primeiro século, claro. Sim, com a diferença de que o cheiro da comida em Roma estava literalmente rachando as igrejas domésticas. E tem um pano de fundo histórico fascinante aí, não tem? Muito fascinante. O imperador Cláudio tinha expulsado os judeus de Roma anos antes. Então, as igrejas ficaram nas mãos dos gentios, que não seguiam as leis de pureza alimentar judaicas. Quando os judeus finalmente puderam retornar, após a morte de Cláudio, eles encontraram uma igreja que comia carne de porco e não guardava o sábado. Esperem que o conflito tem décadas de bagagem cultural. Os judeus voltam do exílio e encontram a própria igreja fazendo um churrasco de alimentos que a lei mosaica dizia ser abominação. É o caos perfeito. O caos absoluto. E é por isso que entender o DNA dos nossos 3 comentaristas ajuda tanto a desembolar esse nó. O Schreiner, por exemplo, vai direto nessas raízes históricas. Ele usa uma lente histórico-gramatical com foco gigantesco na precisão exegética. Totalmente iluminado pelas leis de pureza do livro de Levítico e pelo judaísmo do Segundo Templo. Para ele, o contexto judaico é a chave para ler cada verbo. O que faz todo sentido. Mas a Gaventa, por outro lado, lê a sala de uma forma completamente diferente. A abordagem dela é muito mais relacional.
Ela foca no que ela chama de senhorio apocalíptico de Cristo. O que, traduzindo do jargão para a gente, significa olhar para como a autoridade final e soberana de Jesus, que derrotou os poderes desse mundo, deve ditar a dinâmica de poder entre as pessoas agora. A Gaventa presta muita atenção em como a retórica de Paulo altera quem detém o poder na discussão. E para equilibrar essa equação metodológica, a gente tem o Douglas Moo. A lente dele é pastoral teológica. Ele atua como uma ponte entre a precisão histórica do Schreiner e a provocação teológica da Gaventa. Ele está preocupado com a ética da igreja local. Exato. O Moo sempre busca entender como um pastor no primeiro século ou no século XXI aplicaria essas instruções para manter a unidade. Essa diferença na metodologia deles explica as divergências que a gente vai encontrar na interpretação do texto a partir de agora. O que já nos leva diretamente aos primeiros versículos do capítulo, do 1 ao 4, onde Paulo apresenta a arena, o conflito entre o forte e o fraco. E aqui temos o nosso primeiro consenso claro. A briga é sobre dietas e calendários sagrados. Sim, e do ponto de vista estritamente teológico, Paulo concorda com os fortes, aqueles que comem de tudo. Mas a identidade exata desses grupos é onde o debate esquenta. O Schreiner afirma categoricamente que os fracos são cristãos judeus recém-chegados que ainda estão muito apegados à lei mosaico. E que os fortes seriam predominantemente os gentios, que já estavam ali governando a igreja, digamos assim, e não tinham a menor intenção de começar a seguir regras do Antigo Testamento. O Schreiner baseia isso no fato de que a abstenção de carne impura era o maior marcador de identidade do povo judeu na Antiguidade. É um argumento super sólido. Mas aí a Gaventa traz um ponto que me deixou pensando bastante. Ela nota que Paulo evita de forma quase metódica usar os rótulos étnicos, judeu e gentil, nessa seção. É uma sacada ótima dela. Porque se o problema era essencialmente judeus contra gentios, por que ele não os chama assim? A Gaventa argumenta que Paulo omite esses rótulos para não inflamar as tensões. Usar categorias étnicas só ia validar a divisão. É uma percepção muito perspicaz da psicologia do texto. Ela mostra que Paulo prefere redefinir as pessoas com base no Evangelho, usando os termos forte na fé e fraco na fé. E é aqui que o Moo traz uma contribuição pastoral brilhante. Como ele amarra isso? O Moo concorda com o contexto histórico do Schreiner, mas ele apoia a observação da Gaventa de que o uso dos termos forte e fraco desloca o problema de uma mera disputa cultural para uma questão de consciência diante de Deus. Tem um detalhe no grego, no versículo 2, que sustenta tudo isso, não tem? O verbo pisteuen, que significa crer ou ter fé. Exato. E é um uso bem incomum da palavra. Normalmente, quando a gente lê fé em Paulo, nós pensamos na fé salvífica, aquela confiança que nos justifica diante de Deus. A fé que salva. Isso. Mas aqui ele diz que o forte tem fé para comer de tudo. Nesse contexto específico, a fé significa ter uma convicção teológica madura. A fé do forte compreendeu as profundas implicações da nova aliança. As restrições dietéticas do passado foram abolidas na cruz. E é aí que a conversa dá uma guinada vertiginosa, porque avançando para os versículos 5 a 12, Paulo tira o foco do prato de comida e direciona para o trono do universo. Ele invoca o senhorio de Cristo de uma forma esmagadora. Ele diz que ninguém vive ou morre para si mesmo e que ambos os grupos agem para honrar o Senhor. A fundamentação bíblica que Paulo usa para sustentar isso é de uma riqueza absurda. Ele traz um eco direto do profeta Isaías, capítulo 45. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. O fascinante é a oscilação intencional que Paulo faz aí. Ele mistura os tribunais, certo? Sim, ele afirma que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E logo em seguida aplica essa profecia de Isaías, que no Antigo Testamento é sobre Yahweh, o próprio Deus. Ele aplica isso à figura de Jesus Cristo. Isso é o que a teologia chama de uma cristologia altíssima. Paulo eleva a Jesus uma paridade tão absoluta com Deus Pai no julgamento escatológico que as distinções entre quem está no tribunal simplesmente se fundem. A implicação para os crentes em Roma é devastadora para o ego. Completamente devastadora. Pensa na cena. 2 grupos se digladiando sobre quem é mais santo com base no que eles almoçam.
E Paulo essencialmente diz, Quem vocês acham que são para julgar a marmita alheia? basicamente isso, ambos terão que prestar contas no tribunal final do universo. Se o senhorio de Cristo engloba a vida, a morte e o juízo final, julgar um irmão em questões não essenciais é usurpar a cadeira do próprio juiz supremo. É uma violação de jurisdição divina. É um puxão de orelha monumental. O que nos leva à parte mais densa e, eu diria, perigosa do capítulo, que são os versículos 13 a 23. É a seção que nós poderíamos intitular de O Perigo de Estar Certo, porque o grande paradoxo aqui é que Paulo concorda plenamente com a teologia dos fortes. Ele acha que eles estão certos. Mas ele critica a postura deles de forma implacável. Exatamente. Para provar esse alinhamento teológico de Paulo com os fortes, o Schreiner destaca um termo grego específico lá no versículo 14. A palavra koinos. Que significa comum ou impuro. Isso. Paulo, que cresceu como um fariseu extremamente rigoroso com as leis de pureza, escreve o impensável. Ele diz: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é koinos em si mesmo. O peso dessa frase vindo de um ex-fariseu é simplesmente absurdo. E o Schreiner aponta que o uso de kinos prova a raiz judaica do debate. Com uma única penada ancorada na autoridade de Jesus, Paulo está revogando séculos de leis levíticas. Ele tem a mesma exegese exata dos fortes. E é exatamente por eles estarem tão certos que a advertência que vem a seguir cai como uma bomba. No versículo 15, Paulo usa outro verbo grego que altera completamente o peso da conversa. É a palavra apolie, que significa destruir. Ele adverte severamente: não destruam com a sua comida aquele por quem Cristo morreu. E aqui nós precisamos de clareza absoluta, porque o Schreiner, a Gaventa e o Mu concordam plenamente nisso. Apolie não significa magoar os sentimentos de alguém. Não é ofender uma sensibilidade cultural. Essa é a parte que me deixa genuinamente perplexo. Nós estamos falando de perdição eterna. Paulo está afirmando que se um cristão forte e teologicamente correto ostentar a sua liberdade a ponto de pressionar o fraco a imitar essa atitude, violando a própria consciência, o estrago é cataclísmico. Porque se a pessoa agir acreditando que está pecando, Ela peca contra Deus. E esse padrão contínuo de ignorar a consciência leva à ruína escatológica. é um fardo tremendo. A liberdade do forte tem o potencial literal de ser uma arma de destruição espiritual em massa. E é chocante porque expõe como a dinâmica de poder e os direitos individuais dentro da igreja muitas vezes imitam o mundo secular e não o sacrifício da cruz. E como Paulo lida com o ego de quem acha que sabe mais nessa situação. É fascinante como a Gaventa analisa isso pela lente da linguagem. Ela aponta como Paulo reconfigura as palavras bem no meio do argumento para desarmar os fortes. A análise dela é super cirúrgica. A Gaventa nota que Paulo abandona o termo fraco, que carrega um tom muito condescendente. Sabe, se você chama o outro de fraco, é muito fácil atropelá-lo intelectualmente. Então Paulo começa a renomear essa pessoa. Ele passa a chamá-la de aquele por quem Cristo morreu e de a obra de Deus. A mudança de nomenclatura exige uma mudança radical de postura. Se eu olho para o outro apenas como o ignorante que não entende a exegese correta de Levítico, o meu ego domina a sala. Mas se eu olhar e enxergar alguém cujo resgate custou o sangue do próprio Cristo, todo o meu direito de agir com arrogância intelectual evapora no mesmo instante. A genialidade de Paulo é forçar a comunidade a ver os membros pelos olhos da cruz, não pelas lentes de quem ganha um debate teológico. E se a gente conectar isso com outra nuance que a Gaventa aponta, lá no versículo 23, o cenário fica ainda mais claro. É a palavra grega diakrinomai. Em muitas traduções, nós lemos: aquele que duvida é condenado se comer. E como ela sugere que isso seja traduzido para captar melhor o contexto relacional da comunidade? Ela prefere a tradução disputar. Ou seja, se alguém come apenas para provar um ponto, para entrar numa disputa de egos e provar que a sua doutrina é superior, essa pessoa compele o outro ao erro. E ao fazer isso, ela peca contra o corpo de Cristo,
porque as ações dela não são motivadas pela fé, mas por partidarismo. Ela não está exercendo liberdade, ela está exercendo poder sobre o outro. Isso nos joga bem no meio do confronto final entre as abordagens dos nossos 3 comentaristas. Como eles amarram todas essas tensões e resolvem o problema central do capítulo. Bom, o Schreiner, sempre fiel à sua lente histórica, resolve isso reafirmando a superioridade teológica dos fortes. Eles estão com a razão. Mas a obrigação imposta a eles é a contenção voluntária. Eles devem se segurar por amor, para não empurrar o recém-convertido de volta para o legalismo das regras do Antigo Testamento. Enquanto isso, a Gaventa foca no perigo de estar certo. Para ela, o capítulo 14 transcende completamente o debate alimentar. É um tratado sobre a redefinição do poder. O cristão forte acha que o poder reside em exercer seus direitos e a sua liberdade ao máximo. A cruz redefine o poder como a capacidade divina de abrir mão de privilégios para curar e preservar a comunidade. E o Mung entra como o elo perfeito entre essas duas visões. Trazendo seu foco pastoral, ele nos mostra como a nova lei do amor não é apenas um adendo, ela substitui todo o código de conduta mosaico. O teste final de ortodoxia na Igreja de Roma não era quem possuía as melhores regras hermenêuticas para interpretar o que podia comer, mas sim quem amava de forma mais sacrificial. E apesar das diferenças de ênfase nas metodologias deles, é belíssimo ver que os 3 estudiosos convergem numa resolução teológica unânime, que está ancorada ali no versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A retórica da Gaventa nos desafia intensamente. Tem uma frase da Gaventa sobre esse trecho que é como um soco no estômago de quem se orgulha da própria inteligência teológica. Ela diz assim: o problema dos que comem de tudo não é a sua convicção, mas a forma como eles valorizam essa convicção, voltando-a para si mesmos em vez de focar na saúde da comunidade. Essa citação captura o âmago do problema. A doutrina sendo usada como um projeto de vaidade pessoal. Tendo percorrido todas essas exegeses e tensões, se fôssemos tentar sintetizar o apelo de Paulo neste capítulo em uma única ideia central, uma frase que condensasse tudo que analisamos, como você formularia isso? Tentando amarrar todas essas pontas, eu acho que podemos resumir assim: a liberdade teológica de um cristão nunca deve ser exercida à custa da preservação escatológica do seu irmão. É uma síntese extremamente precisa. A liberdade teológica de um cristão nunca deve ser exercida à custa da preservação escatológica do seu irmão. De forma muito clara, a teologia da cruz em formato de manual de convivência. Mas então vem o desafio prático, que é a ponte final do nosso estudo de hoje. Como nós pegamos essa exegese robusta e densa e aplicamos ao nosso contexto contemporâneo? Como vivemos essa síntese sem cairmos na armadilha oposta, que é a transformar as igrejas em reféns das neuroses e dos legalismos do membro mais imaturo? E esse é um medo válido em muitas congregações. O Moore nos oferece princípios diretos para evitar isso. Primeiro, reconhecer que em questões não essenciais da fé, a divergência vai ser uma constante, sempre vai existir atrito. Segundo, precisamos evitar aplicar essas verdades usando apenas exemplos genéricos e inofensivos. Não se trata apenas de ser educado, sabe? Vamos aplicar a um cenário concreto, muito comum nas igrejas hoje. Pensemos no consumo de álcool ou no consumo de certos tipos de entretenimento cultural, como filmes ou músicas seculares. Excelente! Vamos construir esse cenário. Imagina um cristão maduro que se enquadra perfeitamente na categoria dos fortes de Paulo. Ele tem uma teologia sólida, ele compreende corretamente que tomar uma taça de vinho no jantar ou assistir a um filme com uma classificação mais alta não ameaça sua justificação. Ele tem a exegese, a história e a graça do lado dele. O problema surge quando esse cristão decide ostentar a sua liberdade como um troféu de maturidade. Ele faz questão de postar fotos com a bebida, ele usa de ironia para ridicularizar os membros mais restritos em conversas de pequenos grupos, ele exige exercer o seu direito em qualquer ambiente. E do outro lado dessa dinâmica, observando tudo, tem um novo convertido, um nosso equivalente contemporâneo do fraco na fé.
Alguém cuja consciência pode estar profundamente machucada por um passado de legalismo opressor, ou até mesmo alguém que carrega um histórico doloroso de dependência química severa. Exatamente. E se a ostentação constante e agressiva do cristão forte pressiona esse recém-convertido a tentar se encaixar, forçando ele a beber ou consumir algo contra a própria consciência apenas para não parecer religioso demais no grupo, o forte acabou de armar uma bomba no coração do irmão. A exegese não deixa margem para dúvida. O forte está ativamente colaborando para a destruição de uma fé nascente. O que nos leva à conclusão inescapável de que ter a teologia rigorosamente correta não nos isenta, de forma alguma, do dever absoluto de proteger a obra de Deus no outro. Na verdade, a exigência só aumenta. É uma completa inversão de valores. Nós, muitas vezes, pensamos que somos espiritualmente maduros com base na quantidade de coisas que nós sabemos que podemos fazer. Silenciosamente, para proteger quem ainda não compreendeu a vastidão da graça. Como Paulo alerta aos coríntios em outra carta, o conhecimento puro e simples apenas infla o ego, mas é o amor sacrificial que edifica o corpo. O verdadeiro teste do capítulo 14 não é descobrir quem venceu o debate exegético secundário. Como nós vimos, Paulo já declarou que os fortes venceram. O teste é o que os fortes farão com essa vitória. Isso nos deixa com uma provocação final bem inquietante para encerrarmos o nosso estudo aprofundado de hoje. E é um pensamento para cada um de nós continuar processando muito tempo depois dessa análise. Se a nossa doutrina está irretocável, se a nossa capacidade exegética é brilhante, mas a nossa atitude diária diante dos que discordam de nós em questões secundárias ameaça destruir a obra de Deus na igreja, será que nós realmente compreendemos o que significa o senhorio de Cristo? É uma pergunta que esquadrinha as reais intenções do nosso coração. E a boa notícia, para nosso alívio, é que Paulo não encerra o assunto deixando a gente apenas com essa tensão esmagadora. Todo esse embate prepara o terreno para o grande clímax no capítulo 15. Lá, veremos Jesus não apenas como o Senhor que julga as consciências, mas como modelo supremo e tangível de aceitação mútua. Nós vamos ver como Cristo cumpre as promessas mais profundas do Antigo Testamento para finalmente unir de vez fortes e fracos num único e inquebrável coro de louvor a Deus. Esse é o grande objetivo de Paulo. E é exatamente nisso que nós vamos mergulhar na nossa próxima análise.